Muito obrigado, senhor presidente. Olha, eu vou contar a verdade por trás dessa PEC da Erika Hilton. A verdade é a seguinte: diminuir a carga horária de 44 para 36 horas semanais vai importar numa diminuição da eficiência em 33%. Quer dizer que você vai pagar o mesmo salário para um funcionário que trabalha 30% menos. Essa diminuição de 30% será custeada não pelo empregador, pelo dono da indústria, vai ser custeada por você. Por quê? Quando os custos da produção aumentam, eles são repassados para o consumidor. Isso chama inflação. Inflação é o aumento do custo das coisas. Aquilo que custava 1 passa a custar 3. E é assim que você vai financiar a diminuição da carga horária de trabalho. Uma observação muito interessante. Eu recebi muitos comentários na rede social dizendo que nós, deputados, ganhamos um salário muito alto e trabalhamos pouco. Olha, é verdade. Tem deputado que trabalha bem pouco mesmo. Eu vou fazer uma comparação para vocês. A Erika Hilton ganha R$44 mil mensais. A mesma coisa que eu. Ela está aqui na Câmara há 2 anos, assim como eu. Nesses 2 anos, ela relatou 3 projetos de lei. 3 em 2 anos. Esse deputado aqui que vos fala relatou 68 no mesmo período. Ou seja, se você fosse pagar a Erika Hilton, deputadas como ela, para chegar na minha produtividade, você teria que pagar 22 deputados. O equivalente a R$1 milhão por mês. Então, uma Erika Hilton não dá conta do trabalho. Teriam que ser 22 deputadas ganhando R$44 mil para fazer o que eu faço. Impressionante, né? Então, cobra a sua deputada que não trabalha, que vem aqui impor para o Brasil inteiro um caos econômico, uma diminuição na produtividade, um aumento do custo, cobra dela. Porque o que ela está fazendo é dando um golpe na economia brasileira. Ela está destruindo o futuro do Brasil. Essa é a verdade, meus colegas. A gente tem que falar sobre o que os deputados estão fazendo aqui. E se eles realmente merecem esse espaço. Porque essa PEC está parada desde maio, foi protocolada em maio. E ninguém nem tocou no assunto. Foi só o Trump vencer, que eles entram em desespero absoluto, porque agora o negócio vai virar, e eles jogam essa cortina de fumaça para o povo. O povo que pensa, pô, que legal, né? Agora eu vou trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Mentira. Você vai trabalhar menos, vai ganhar a mesma coisa, mas o seu salário vai valer menos, porque a inflação vai comer esse custo. Vai comer esse dinheiro do seu bolso e vai tornar tudo mais caro para financiar uma ideia idiota que a esquerda trouxe novamente. Então, muito obrigado, presidente. Uma excelente sessão para todos. Ok, delegado. Presidente, nos últimos dias o Brasil foi tomado por uma discussão sobre a diminuição da jornada de trabalho de forma mágica. Uma deputada do PSOL apresentou um projeto que ela não conseguiu sequer fazer a conta 4 vezes 8. Ela apresentou na PEC o resultado de 32. Aliás, ela apresentou de 36, quando deveria ser de 32 pelas contas dela. Como é que nós, colega Paulo Bilinski, podemos levar a sério uma PEC onde quem a escreve não sabe fazer uma conta básica de matemática? Pelo ridículo. Mas o brasileiro gosta de acreditar em esquerdista. Teve promessas durante a campanha dessa turma do tipo, o Lula dizia, vamos abrasileirar o preço da gasolina. Alguém lembra disso?
Pois bem, no governo do ódio era menos de R$5 a gasolina. No governo do amor já está em 6 quase. No governo do ódio, o dólar era 4,70. No governo do conto de fadas, está em quase 6. O gás de cozinha, que Lula dizia que ia baratear, era menos de 100, agora está mais de 150. Agora vem uma deputada que nunca gerou um emprego no Brasil, dizer que de forma mágica pode-se diminuir os dias de trabalho e manter a mesma remuneração. Pois bem, a fórmula que a tal deputada apresenta foi testada até agora em 4 países do mundo. Emirados Árabes, vale somente para o funcionalismo público. A Bélgica, que tem uma jornada de 38 a 45 horas, que o funcionário pode escolher fazer até 10, 12 horas por dia para cumprir a jornada, e aí sim trabalhar 4 horas, 4 dias, coisa que no Brasil não pode, porque o máximo são 8 horas. Na Islândia, o governo está tentando implementar para 1% da população. Vocês sabem quanto que é 1% da população na Islândia? 3 mil pessoas. E na Escócia, o governo também está tentando implementar, mas daí com subsídios estatais. Ou seja, se tira dinheiro dos impostos para subsidiar essa diferença de horas e dias de trabalho. Eu poderia aqui apresentar, presidente, a PEC do 14º, 15º e 16º salário. Eu poderia apresentar uma PEC que o governo tem que colocar R$1 milhão na conta de cada trabalhador. Lugar de palhaço e mágica, e mágico, é no circo, não é no parlamento. Apresentar coisas que não deram certo em lugar nenhum do mundo não passa de proselitismo político. Hoje apresentei uma PEC junto com colegas da oposição para que nós copiemos o que dá certo no mundo. O sistema americano permite que cada trabalhador trabalhe até 1 dia por semana, se assim ele quiser, e descanse às 6. Que ele ganhe por hora trabalhada. Ele tem a liberdade. Nenhum deputado do PSOL ou governo vai dizer quantos dias o trabalhador tem que estar presente no trabalho. Ele decide. Ah, marcou, mas daí é ruim. É engraçado que a gente vê um monte de gente tentando atravessar a fronteira para os Estados Unidos para trabalhar assim. O que nós precisamos é dar liberdade. Liberdade para as pessoas trabalharem o quanto elas quiserem. Não ficarem presas em um sistema lá de 1940, que é a nossa CLT. Vamos parar de ser palhaços aqui. Isso aqui não é circo para criar PECs que não funcionaram e não funcionam em lugar nenhum do mundo. Vamos copiar o que dá certo. Até porque lugar de palhaço e mágico é no picadeiro, não na Câmara dos Deputados. Obrigado, senhor presidente. No Rio de Janeiro, nós vamos ouvir o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Gilberto. É uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Presidente Gilberto, Mais um e você. 2 pontos que me chamam muita atenção na miopia do governo Lula. O primeiro é o presidente Lula fazer críticas em relação à política ambiental do governo Trump, do futuro governo Trump nos Estados Unidos. Presidente Lula, vamos lembrar que o partido do senhor foi contra o marco do saneamento. Presidente Lula, vamos lembrar que ao fim de 16 anos de governo do PT, o PT entrega esse país na 85ª posição em relação ao saneamento básico. Lembrando que os Estados Unidos só fica atrás da Suíça em relação ao saneamento básico. Então, enquanto o Brasil, enquanto as grandes metrópoles brasileiras têm os seus rios poluídos por falta de saneamento básico, rios, lagoas, lagunas, mares, a gente vai nos Estados Unidos e não vê o nível de poluição que existe aqui no nosso país. Então, aprenda a tomar conta da sua casa primeiro e treinar melhor, ensinar melhor os seus deputados do PT que votam em relação a saneamento básico, a meio ambiente, aqui no plenário da Câmara dos Deputados. E o segundo ponto, eu queria saber qual o critério do governo federal em estabelecer a GLO no Rio de Janeiro, que é uma medida de segurança somente para os estrangeiros.
O Rio de Janeiro hoje tem intervenção da Marinha, da Aeronáutica e do Exército e da Polícia Rodoviária Federal para garantir a segurança dos estrangeiros de 14 a 19. A gente tem uma carnificina no Rio de Janeiro. E o governo federal lava suas mãos, que é mais que o cidadão carioca se vire, os 7 milhões de habitantes que pagam a conta disso tudo. Presidente Gilberto, eu vi uma deputada federal que me antecedeu e que todos nós temos respeito em fazer referência a esse projeto de lei que não alcançou as assinaturas necessárias para a gente iniciar a conversa aqui na Câmara dos Deputados. Mas tem um restaurante aqui em Brasília que todos nós almoçamos, que é o Fogo de Pedra, ali na Vila Planalto, presidente Gilberto. E eu tive a curiosidade de conversar com a Ana Carolina, que trabalha no caixa, e é filha da proprietária do restaurante. O restaurante funciona de segunda a domingo. Tem 20 funcionários. E eu fiz uma pergunta: ô Ana, você está sabendo dessa proposta do PSOL em reduzir a jornada de trabalho de 6 para 1, que são 8 horas, 5 vezes na semana, 40, com 4 horas no sábado. Eu não sei de onde o pessoal tirou 4 dias, dá 36. 4 vezes 8 dá 32. Já tem um erro nesse projeto, uma falha até de matemática. Mas a Ana Carolina virou para mim e falou: Luiz, se essa medida passar de 4 para 3, nós vamos ter que contratar mais 10 funcionários, passando de 20 para 30 funcionários. É uma lei que pode abranger casos que eu até concorde, passar de 5 para 2, mas cada caso é um caso. O que pode ser um carinho no trabalhador pode gerar demissões, como é o caso do restaurante Fogo de Pedra aqui na Vila Planalto, em Brasília, que fatalmente, que o estabelecimento tendo que passar de 20 funcionários para 30 com a mesma receita, ele corre o risco de fechar. E corre o risco de fechar também empresas que produzem certos produtos, que não vão ter saída financeira para arcar com o aumento de funcionários. A produção vai diminuir, a produção de produtos vai diminuir, a demanda vai aumentar, vai gerar inflação. Então, a gente não pode fazer desse caso um caso populista. Na verdade, o mundo ideal seria cada funcionário negociar com o seu patrão. E também tem vários casos de trabalhadores que recebem um trabalho fixo e ganham por comissão, que trabalham de segunda a sábado numa concessionária de automóvel e que ele tem que vender carro para ele aumentar o seu salário. Imagina você pedir para um funcionário para ele ficar em casa na sexta e no sábado se ele tem comissão agregada ao seu salário. É uma irresponsabilidade apresentar esse projeto do jeito que ele é apresentado, sem uma discussão construtiva para proteger de fato o trabalhador do nosso país. Gilberto, é claro que uma faxineira que trabalha 6 dias na semana, uma senhora de 40, 50 anos de idade, a jornada de 5 para 2, bacana, mas você obrigar o trabalhador a ficar 3 dias em casa, se ele tem vontade de produzir, e pôr em risco estabelecimentos comerciais que vão ter que praticamente dobrar o número de contratados, gerando desemprego e inflação, é uma temeridade. Obrigado, presidente Gilberto. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.